Deus, nosso Pai, e pelo Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Vamos continuar cultuando o Senhor nesta noite, no dia do Senhor. Neste momento do culto solene, nós vamos abrir a Escritura, onde iremos participar da leitura do texto sagrado que se encontra no livro de Atos, capítulo de número 11, dando sequência à exposição continuada do livro de Atos. Nós estamos expondo todo este livro, sendo conduzidos pelo tema geral, que é o progresso do Evangelho de Jerusalém até os confins da terra. Nós vamos hoje expor do versículo 1 ao 18 do capítulo 11. Eu os convido para lermos, vamos participar de maneira alternada. Eu lerei os versículos ímpares, os presentes e os pares, e vamos participar da leitura deste texto. Leamos. Chegou ao conhecimento dos apóstolos e dos irmãos que estavam na Judéia, que também os gentios haviam recebido a palavra de Deus. Entraste em casa de homens incircuncisos e comeste com eles. Eu estava na cidade de Jope orando, e num êxtase tive uma visão em que observei descer um objeto, como se fosse um grande lençol baixado do céu pelas quatro pontas e vindo até perto de mim. Ouvi também uma voz que me dizia: levanta-te, Pedro, mata e come. Segunda vez falou a voz do céu: ao que Deus purificou, não consideres comum. E eis que, na mesma hora, pararam junto da casa em que estávamos 3 homens enviados de Cesareia para se encontrarem comigo. E ele nos contou como vira o anjo em pé em sua casa e lhe dissera: envia Jope e manda chamar Simão por sobrenome Pedro. Quando, porém, comecei a falar, caiu o Espírito Santo sobre eles, como também sobre nós no princípio. Pois, se Deus lhes concedeu o mesmo dom que a nós nos otorgou quando cremos no Senhor Jesus, quem era eu para que pudesse resistir a Deus? Que o Senhor aplique sua palavra nos nossos corações. Amém. Ó Deus, bendito, maravilhoso, grandioso, majestoso Deus, louvamos e dizemos a Ti, Senhor. Reconhecemos a Tua grandeza e a Tua majestade. Reconhecemos que o Senhor é digno de ser louvado, de ser adorado, de ser cultuado. Por isso aqui estamos, ó Deus, pois fomos resgatados deste propósito de reconhecer o Senhor e adorá-lo na beleza de Tua santidade. Ó Deus, recebe este louvor, esta adoração, todos os atos deste culto que foram realizados até agora. Que neste momento, ó Deus, que o Senhor apiede-se de nós, tenha compaixão de nós, que o Senhor nos olhe com o Teu olhar de misericórdia e de graça em Cristo, nos auxilie, nos ajude no poder do Santo Espírito,
para que a Tua palavra, ó Deus, venha nos transformar, venha nos santificar, venha nos moldar segundo Cristo. Venha, ó Deus, tratar os nossos corações, venha tratar as nossas vidas, venha revelar mais e mais do Senhor, para que possamos contemplar e sermos transformados pela contemplação da Tua glória, pela majestade do Senhor, no Teu Filho amado Jesus Cristo. Ó Deus, rogamos também que o Senhor venha nos visitar com poder e graça, transformar as nossas vidas com a Tua palavra, mas venha também nos abençoar, Senhor, nos assistir em nossas necessidades, em nossa fraqueza. Ajuda, ó Deus, aqueles que estão desanimados, aqueles que chegaram nesta noite aqui desanimados, tristes, abatidos, preocupados. Que o Senhor, ó Deus, com a Tua palavra, com o Teu Santo Espírito, venha trazer, ó Deus, alento, conforto, direção, que essas vidas venham ser consoladas, confortadas, animadas em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Que possamos contemplar a glória e a majestade do nosso Redentor e sermos renovados em fé, em esperança, em alegria nele. Ó Deus, se com aqueles que estão enfermos, aqueles que estão enfrentando toda sorte de dificuldades, de lutas, que o Senhor os assista com a Tua graça, com a Tua misericórdia. Visita os nossos irmãos que estão no leito da dor, visita aqueles que estão, ó Deus, em sua casa porque estão desanimados, tristes, cederam ao pecado, estão, ó Deus, pecando contra o Senhor. Tem misericórdia, tem compaixão, resgata, ó Deus, converte verdadeiramente esses corações a Ti. Se com aqueles que estão impedidos de estar aqui nesta noite, que o Senhor, ó Deus, tire todos os embaraços, todos os empecilhos, todas as barreiras que impedem que o Teu povo Te sirva de fato e de verdade, Te adore em espírito e verdade, dedique a sua vida para o louvor da Tua glória. Tudo aquilo que impede o Teu povo de guardar no dia do Senhor, de santificar no dia do Senhor, de santificar este dia que o Senhor reservou para Ti. Ó Deus, que a Tua providência seja derramada sobre a vida da Tua igreja, aviva os corações, desperta as vidas. Se com aqueles que estão aqui nesta noite, mas ainda não conhecem o Senhor, estão perdidos, estão distantes de Cristo, do Evangelho, que essa seja uma noite também de salvação para eles. Que a palavra do Senhor chegue poderosamente nos seus corações, convertendo os seus corações a Cristo Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Que em tudo, ó Deus, o Teu nome seja honrado, seja glorificado. Obrigado, ó Deus, por todas as coisas. Obrigado pela oportunidade de estarmos aqui nesta noite. Obrigado pelas Tuas ricas bênçãos dispensadas sobre as nossas vidas. Obrigado pelos Teus livramentos sobre as nossas vidas. Obrigado por tudo, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos e amigos, o cristianismo primitivo, o cristianismo em seu nascedor, o cristianismo apostólico, ele não era uma seita judaica, não era um desdobramento do judaísmo. O cristianismo é o que o judaísmo bíblico deveria se transformar, é em que o judaísmo deveria se transformar. Não é uma ramificação do judaísmo, uma nova seita de cunho nacionalista, étnico. Não, o cristianismo é o cumprimento daquela promessa que Deus fez a Abraão, de que a partir dele, por meio de seu descendente, Deus abençoaria as famílias da terra, abençoando de maneira redentora, salvadora. Esta bênção de salvação prometida a Abraão por meio de seu descendente, que é Cristo, que nós vemos o desdobrar o cumprimento desta promessa em Atos. É a promessa de que a bênção da salvação não seria restrita aos judeus, não seria algo apenas sobre a tutela, o domínio dos judeus, mas que se estenderia ao mundo. Isso fica claro no livro de Atos, pois o livro de Atos é exatamente a revelação de como o Evangelho foi progredindo desde seu início em Jerusalém até alcançar os confins da terra. Esse é o itinerário de Cristo, essa é a ordem de Cristo, de que o Evangelho alcançasse o mundo todo, todas as partes do mundo, pessoas de todos os lugares. Esse era o objetivo, porque este é o cumprimento da promessa do Senhor,
de que a partir da revelação do Messias, do Redentor, ele traria uma nova perspectiva do pacto, da aliança, das promessas de Deus, que tinha natureza espiritual e de cunho universal, de abrangência universal. Ou seja, o cristianismo não é uma religião étnica, nacionalista, mas o cristianismo é uma religião universal. E Atos é exatamente a revelação deste progresso. Como o cristianismo nasce no meio dos judeus, mas toma extensão no meio dos gentios. Todo o mundo, alcança o mundo todo. Este era o objetivo de Cristo. E Atos está descrevendo exatamente isso. E nós vimos como oficialmente isso ocorreu na conversão de Cornélio e toda a sua família em Cesareia, quando Pedro foi conduzido pela visão que ele teve daqueles animais que faziam parte da dieta dos judeus, da restrição alimentar que tinha ensinamento a respeito do Redentor, que apontava para a distinção entre judeus e gentios, que tinha a ver com a redenção, com o aspecto espiritual. E como o anjo do Senhor avisou a Cornélio que isso ocorreria, que o mensageiro do Senhor chegaria para pregar a ele o Evangelho na sua casa, com a sua família, fazendo assim a introdução oficial dos gentios na igreja, abrindo a porta para o alcance dos gentios, para que o Evangelho alcançasse todos os povos da terra, até chegar a nós. E o que nós vemos aqui nesse texto é que, apesar de ter algumas repetições em relação ao capítulo 10, pois Pedro vai relatar aos irmãos em Jerusalém, aos apóstolos e aos crentes, aos cristãos que compõem a igreja de Jerusalém, que é a igreja mãe, que é o nascedor do cristianismo, onde o cristianismo nasce, na igreja de Jerusalém, a igreja cristã formada pelos judeus convertidos a Cristo, começando pelos próprios apóstolos, que lá Pedro então relata o que aconteceu em Cesareia, porque foi algo extraordinário, que tomou uma grande repercussão no meio da comunidade cristã, no meio dos cristãos da Judeia, de Samaria e da Galileia. Ficaram sabendo que algo extraordinário aconteceu em Cesareia, pois um dos apóstolos havia entrado na casa de um judeu, quebrando séculos de tradição judaica, rabínica, farisaica, de distinção, separação social, relacional entre judeus e gentios. Um judeu, um apóstolo de Cristo, entrou na casa de um gentio, comeu com ele e sua família, foi recebido por ele em sua casa, quebrou um grande paradigma de tradição que apontava para a distinção entre estes povos. Então isso teve grande repercussão e chegou aos apóstolos que ficaram em Jerusalém, chegou aos crentes de Jerusalém, e Pedro, quando volta para Jerusalém, vai relatar o que aconteceu e explicar por que ele entrou na casa de Cornélio, mesmo com resistência para fazê-lo. O próprio Pedro vai mostrar que aquela dificuldade que os seus irmãos estão tendo de reconhecer o feito era também a dificuldade que ele tinha, era o preconceito que ele tinha, era a distorção de entendimento que ele tinha da lei, do que Israel significava, era a ignorância que ele tinha a respeito da natureza do que Cristo veio fazer, de fato de verdade. E ele, com toda a paciência, com toda a parcimônia necessária, com toda a tranquilidade necessária, ele vai explicar. Por isso que nós temos repetições, mas é importante nós olharmos para aquilo que é essencial no texto, mesmo com algumas repetições, de como a igreja de Jerusalém recebeu a notícia da introdução dos gentios na igreja, como Pedro explica o que ocorreu e como a igreja então vai responder às explicações de Pedro sobre o que aconteceu em Cesareia, na casa de Cornélio.
Então, tem muitas coisas interessantes atreladas a este relato da explicação de Pedro aos apóstolos e aos irmãos em Jerusalém sobre o que aconteceu em Cesareia na casa de Cornélio. É conhecimento de que os gentios haviam sido começado a ser alcançados pelo Senhor. Então, os gentios, há um reconhecimento da parte de Pedro e agora da parte dos apóstolos de que os judeus estavam de fato sendo acolhidos na igreja. Então, a primeira coisa que o texto mostra é a reação inicial da igreja de Jerusalém quanto à admissão dos gentios. Então, a reação inicial da igreja, versículo 1 a 3 mostra isso. Chegou ao conhecimento dos apóstolos e dos irmãos que estavam na Judeia que também os gentios haviam recebido a palavra de Deus. Quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram da circuncisão o arguiram, dizendo: entraste na casa de homens incircuncisos e comeste com eles. Nós não sabemos quanto tempo Pedro passou em Cesareia, mas o capítulo 10 termina dizendo que ele passou um tempo lá, alguns dias lá, e ele então retorna para Jerusalém, que é onde ele está pregando o evangelho, onde ele sai, onde está a sua família, onde está a sua casa, onde está a sua igreja mãe, da onde ele se prepara para pregar o evangelho. Ele então retorna para Jerusalém, e ao retornar para Jerusalém, ainda sob os efeitos de tudo aquilo que ele havia visto, ouvido, contemplado, da manifestação do poder de Deus, do derramar do Espírito, do Pentecoste gentílico, confirmando o alcance dos gentios, de como o Senhor os havia convertidos, os havia recebido na igreja, e Pedro compelido a admiti-los na igreja visível, dando a eles o sacramento do batismo. Então, sob esses efeitos, ainda Pedro volta e vai à igreja. E então, tudo indica que pelo texto que tanto os apóstolos como uma parte da igreja está reunida para ouvir Pedro. Só que há uma reação inicial. A chegada de Pedro é precedida pelas informações sobre o que havia acontecido. A notícia já havia chegado aos crentes de Jerusalém, aos apóstolos, de que Pedro havia entrado na casa de gentio e que o Espírito havia sido derramado, de que os gentios haviam se convertido e de que Pedro os havia admitido. E diz então que os apóstolos, junto com os crentes de Jerusalém, o texto diz que ele é impelido por aqueles que o texto chama de os que são da circuncisão. Isso indica que ele está se referindo exatamente a este mesmo grupo do versículo 1, ou seja, quem são esses da circuncisão? São os crentes judeus. É para mostrar a distinção dos cristãos oriundos do mundo gentil, dos cristãos agora que vão abraçar o cristianismo vindo do paganismo, vindo do mundo gentílico, dos primeiros cristãos que são originalmente judeus, para dizer que esses primeiros cristãos, que eram judeus convertidos, que haviam participado, haviam nascido e criado no judaísmo, é como nós dizemos que a boa parte dos protestantes no Brasil são católicos convertidos, oriundos em sua maioria do catolicismo romano. Boa parte dos cristãos protestantes no Brasil, direto ou indiretamente, são oriundos do catolicismo. É mais ou menos o que ele está dizendo aqui. Esses cristãos que estão impelindo a Pedro são os cristãos originais, os primeiros cristãos que são judeus, que são de origem judeus. Então, esses que experimentaram a circuncisão, que indica que eles estão ainda com dificuldade de entender esta transição entre judaísmo e cristianismo, de entender o que de fato Cristo havia inaugurado de novo, de entender o que de fato é extinguido na antiga administração, o que é extinguido de fato de verdade no judaísmo, o que é que cessa, o que é que apaga, o que é que acaba, o que é ser cristão, qual é a diferença. Então, com essa dificuldade, Pedro então é impelido, é compelido, é questionado por esses crentes, com a presença dos apóstolos, do porquê ele havia entrado na casa de um gentio. É bem interessante que eles não levam em consideração a informação mais importante.
O texto diz: eles ficaram sabendo que os gentios abraçaram a palavra, creram na palavra, foram alcançados pela palavra, se converteram ouvindo o Evangelho. Esta informação importante é eclipsada, ela é ofuscada pela preocupação com uma tradição que não era nem uma tradição que expressava a realidade do ensinamento judaico, da lei. Porque a prática de não entrar na casa de um gentio, a separação é muito dura da relação social entre judeu e gentio, não foi estabelecido pela lei. A lei não diz que os judeus são proibidos de entrar na casa de um gentio. Você não tem nenhuma lei, você não tem nenhuma ordenança na lei de que o judeu não poderia entrar na casa de um gentio, de que o judeu não poderia ter contato social, relacional com o gentio. Ele deveria estar separado da vida pecaminosa do gentio. Ele deveria estar separado da idolatria e paganismo e imoralidade e perversão dos gentios. Mas de não ter contato, de não poder entrar, isso é uma tradição rabínica, de uma corrente rabínica, que provavelmente de uma corrente farisaica, como aquela tradição de lavar as mãos com objetivo cerimonial, que Cristo é criticado porque não fazia com os discípulos, que não lavava a mão com um pretexto de redenção, de santificação, de que não podia quebrar o milho no dia do Senhor, porque era uma forma de quebrar o dia do Senhor. Tudo isso são regras, normas, tradições que desvirtuam, deturpam o verdadeiro ensinamento da lei. O que nós temos aqui é uma preocupação desses cristãos, desses judeus convertidos, com o que Pedro fez de entrar na casa de um gentio. Por que eles inventaram essa tradição? Sob a alegação de que, ao entrar na casa de um gentio, eles poderiam se contaminar cerimonialmente, comendo os alimentos impuros, tocando em algo que os tornasse cerimonialmente impedidos de entrar no templo, como tocar em cadáveres e outras coisas que eram prescritas pela lei, como forma de mostrar a necessidade de se separar do que é pecaminoso para estar na presença de Deus. Mas eles estão preocupados de Pedro ter quebrado essa tradição rabínica farisaica. Isso mostra ainda o quanto esses judeus ainda tinham de crescer, esses convertidos tinham de crescer no conhecimento do Evangelho. Ainda estava preso a algumas tradições de sua religiosidade judaica desvirtuada, deturpada, apostatada. Como diz o reverendo Augusto Nicodemos, que nós crentes protestantes do Brasil temos mais de catolicismo do que o imaginamos. Daí ele fez um artigo, eu pensei que era um livro, mas tem um artigo dele que diz: a alma católica dos protestantes brasileiros. Nós temos ainda impregnado em nós de idolatria, de superstições, de visões ainda deturpadas, de conceitos, de dogmas, de muitos e muitos anos de impregnação católica romana na nossa tradição cristã no Brasil. E é isso que a gente vê hoje, esses cristãos, esses judeus convertidos, já tem essa dificuldade. Pergunta a Pedro: por que você entrou na casa de um gentio? Ora, eles tinham todas as informações, eles deveriam dizer: como é essa história de que os gentios se converteram e ouviram a palavra? A informação mais importante foi ofuscada por uma preocupação periférica, de coisas periféricas sem importância. Não é isso muitas vezes que a gente faz na igreja? A gente tira o foco do que é essencial e importante, se apega a questões de picuinha, de coisas periféricas, sem valor e sem sentido. Se afasta, se desanima da igreja, das coisas da igreja, porque leva muito a sério coisas periféricas, sem muita importância e muito valor. Mas aquilo que é de importância e de valor é muitas vezes negligenciado, desprezado. Minha igreja é desanimada, tem uma música meio desanimada, mas tem a palavra séria da palavra do Senhor, tem evangelho, tem pregação, as músicas são bíblicas. Isso é mais essencial do que arranjo, do que tipo de música,
menos importantes. É o que esses cristãos estão fazendo. Perguntando a Pedro: por que você entrou na casa do gentio? Quando a informação que eles tiveram é: os gentios se converteram, ouviram o evangelho. Estão preocupados com coisas menos importantes. E é interessante, né? Eu gosto desse exemplo para mostrar como a gente tem esse espírito de se preocupar com o que não importa e não se preocupar com o que verdadeiramente importa. Quando a gente pensa, por exemplo, nas coisas da igreja, a gente vê os crentes, na época mesmo que é o período do Natal, aí já botaram um texto lá dizendo assim: vai começar a caça às bruxas daqueles que praticam o Natal, porque eu sou contra a prática do Natal, e sou mesmo, já sempre disse. Sou contra qualquer festividade, qualquer prática que não tem base bíblica, que é tradição inventada por nós, criada por nós, que não tem prescrição bíblica, não tem calendário litúrgico, não tem calendário fora de um único dia, só tem uma celebração ordenada para nós, que é o dia do Senhor. Só tem uma data festiva, é o dia do Senhor. Tudo é invenção nossa, o resto tudo é invenção, tudo é invenção, tudo é invenção. Aí, meus irmãos, se é um negócio mal do mundo, se não tiver culto de Páscoa, se não tiver culto de Natal, se não tiver, essa igreja não tem nada, tem que ter culto de Natal. Aí às vezes tem crente que sai da igreja porque não tem culto de Natal, mas não fica preocupado que sua igreja quebra o dia do Senhor, todo domingo. O dia que o Senhor mandou guardar, mandou observar. Esse tem implicações sérias. Está preocupado porque ele está quebrando com o paradigma de tradições humanas. É o que nós vemos aqui, essa preocupação com o que Pedro fez. Pedro, tu entrou na casa de um gentio. Quando Pedro está dizendo: o gentio ouviu o evangelho e se converteu, e ouviu os sinais da prova de que Deus o havia acolhido, de que Deus havia recebido. Então o texto começa mostrando que a primeira reação daqueles crentes é uma reação ainda de preconceito como Pedro, ainda de ignorância como Pedro teve quando recebeu a visão que o Senhor deu para ele. Quando ele ficou sabendo que deveria ir na casa de um gentio, ele também teve resistência, ele também teve preconceito, ele também teve a manifestação de uma ignorância oriunda de um judaísmo deturpado que o influenciava também. E esses crentes agora, mesmo com a presença dos apóstolos ali, eles também queriam ouvir, e eles perguntam: Pedro, por que tu entraste na casa de um gentio? E Pedro, meus irmãos, vai explicar, vai repetir tudo aquilo que nós já sabemos que foi registrado no capítulo 10. E a reação de Pedro é bem interessante, porque Pedro não é agressivo, ignorante, Pedro não é áspero. Pedro, com mansidão, com domínio próprio, com toda a tranquilidade, ele vai explicar por que ele entrou na casa daquele gentio. E que eles deveriam também saber que Pedro havia tido resistência também, mas que ele, conduzido pelo Espírito Santo, entendeu que era a ordem de Deus, era a lembrança do que o próprio Cristo havia dito, que eles deveriam alcançar todos os povos. Não é interessante a gente imaginar por que os discípulos têm essa dificuldade de pregar os gentios, se Jesus disse que era para eles pregarem para todos, começando de Jerusalém, indo até os confins da terra? Não parece óbvio para nós, mas eles ainda não entenderam, eles ainda estavam ignorantes. Parecia que na cabeça deles era alcançar os judeus em todas as partes do mundo, era para sair procurando judeu e não pregar indistintamente para todos. E aí Pedro vai explicar por que ele fez isso. A partir do versículo 4 ele diz: então Pedro começou a explicar, fazer uma exposição por ordem, claro que de maneira resumida. Ele vai primeiro falar da visão que ele teve quando ele estava em Jope. Orando no êxtase, tive uma visão em que observei descer um objeto como se fosse um grande lençol, baixado do céu pelas quatro pontas e vindo até perto de mim. E fitando para dentro dele os olhos, vi quadrúpedes da terra, feras, répteis, aves do céu. Ouvi também uma voz que me dizia: levanta-te, Pedro, mata
e comem. Ao que eu respondi: de modo nenhum, Senhor, porque jamais entrou em minha boca qualquer coisa comum ou imunda. Segunda vez falou a voz do Senhor: ao que Deus purificou não consideres comum. Isto sucedeu por 3 vezes, de novo tudo se recolheu para o céu. Então ele diz que ele estava tendo esta visão, ele estava lá, ele começa a contar que ele estava lá e teve esta visão, que no primeiro momento ele não entendeu o que ele significava. Aqueles animais que faziam parte da dieta, tanto animais imundos como animais puros, lembrando que Deus havia estabelecido na lei essa dieta. Ele disse, considerando isso, o Senhor disse: come, e ele não quis comer. E o Senhor disse: não chame de puro, de impuro, não chame de comum, porque eu santifiquei. Ele disse que enquanto estava tendo a visão, imediatamente bateu na porta. Versículo 11: e eis que na mesma hora pararam junto à casa que estavam os 3 homens enviados de Cesareia para se encontrarem comigo. Então o Espírito me disse que eu fosse com ele, sem hesitar. Foram comigo também estes 6 irmãos, entrando na casa daquele homem. E aí ele disse: nós fomos para lá. Entendi que o Espírito me disse que eu deveria ir com eles, porque o Senhor me havia designado para ir com eles. Eram gentios me chamando para ir na casa de um certo homem, para pregar, para falar com ele. O Espírito disse que era coisa de Deus, que eu deveria ir. Então ele começa a explicar que ele teve uma visão celeste, teve a voz do Espírito lhe explicando que ele deveria ir. Então ele teve a visão que tinha a ver com o que estava acontecendo. Então ele faz conexão e diz: enquanto eu estou tendo a visão e considerando sobre o que significava, homens batem em minha porta, gentios, me chamando para ir com eles. Nessa mesma hora o Espírito me diz: vai, Deus te ordena que você vá. Ele está explicando: olha, veio de Deus esta instrução, ratificada pelos eventos orquestrados e conduzidos pela providência de Deus, confirmadas pelo Espírito do Senhor, que me disse: vá com eles. Então ele diz que quando chegou lá, houve mais um relato corroborativo, que ele diz: ao chegar, este homem me contou que um anjo do Senhor apareceu para ele. Versículo 13: e ele nos contou como vira o anjo em pé em sua casa, e lhe disseram: envia Jope e manda chamar Simão, o sobrenome Pedro, o qual te dirá palavras mediante as quais serás salvo, tu e toda a tua casa. Essa informação Lucas acrescenta, porque ela não é dada lá no relato do capítulo 10. Quando, porém, comecei a falar, caiu o Espírito Santo sobre eles, como também sobre nós no princípio. Então me lembrei da palavra do Senhor quando disse: João na verdade batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Pois se Deus lhes concedeu-lhes o dom que a nós nos otorgou quando cremos no Senhor Jesus, quem era eu para que pudesse resistir a Deus? Pedro está dizendo: foi tudo ordem do Senhor. A visão que o Senhor me deu, a condução daqueles homens, o Espírito me orientando que aquilo tinha a ver com o propósito de Deus, de que aquele homem deveria ouvir a pregação do Evangelho por meio de mim, para que eles fossem salvos. E nós testemunhamos o derramado do Espírito, como ocorreu conosco aqui em Jerusalém, aqui nesta igreja. Igualzinho, o Espírito se manifestando, confirmando a palavra pregada, confirmando a transformação da vida daquelas pessoas, que o Senhor havia também derramado o seu Espírito para os gentios. E Pedro disse: com toda essa comprovação, com toda essa prova de que Deus estava me conduzindo, de que o Senhor queria que eu viesse, que eu fosse pregar para aquele homem, quem sou eu para dizer ou não? Como eu iria resistir à vontade do Senhor? Como eu iria resistir à condução do Senhor? Então Pedro vai mostrar que ele agiu contra a sua própria resistência, agiu contra seu próprio preconceito, agiu contra sua própria ignorância, agiu conduzido, estimulado pelo Senhor, pela confirmação de que aquela era a vontade de Deus, era a obra de Cristo por meio do Espírito, por meio da revelação do Senhor, por meio da confirmação de que Cristo estava derramando o seu Espírito sobre os gentios, chamando-os para a igreja. Pedro disse: eu não poderia
resistir à ordem do Senhor. Não é uma rebeldia minha de judeu, não é um desdém meu, não, eu fui compelido pelo Senhor, eu fui conduzido para a obediência ao Senhor. Então Pedro traz todo esse relato de que ele estava obedecendo a Cristo, obedecendo a voz, a ordem de Deus, contra seu próprio coração, contra sua própria tradição original, contra seus próprios preconceitos e contra sua própria ignorância que ele está sendo trabalhada pela graça do Senhor. Hoje ele estava obedecendo o Senhor, obedecendo a Deus. E ao ouvir isso, meus irmãos, aqueles crentes que o compeliram, que o repreenderam, que o chamaram, ao ouvir este relato, eles então se apaziguaram, se reconciliaram com Pedro, recuaram naquela observação e entenderam que era o mover de Deus para a conversão dos gentios, que era de fato a obra de Cristo, que era de fato a obra do Senhor sendo realizada. Veja o versículo 18: e ouvindo eles essas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: logo também os gentios foi por Deus concedido o arrependimento para a vida. Então aquela palavra de Pedro, que confirmou a vontade do Senhor sendo revelada a ele, conduzindo para cumprir aquilo que Cristo havia prometido, dito em Atos 1:5, que eles deveriam ir aos confins da terra, começou a alcançar os confins da terra com aquela família gentílica, que era cumprimento da ordem de Cristo. Então eles ficaram em paz, pararam de questionar a Pedro, aquele ato que tinha elementos menos importantes, e mais importante era a manifestação do poder salvador de Deus naquela família. Deus estava salvando aquelas pessoas, trazendo arrependimento, era a obra de Deus nelas. Qual é a prova disso? É bem interessante que Pedro omite informação sobre o falar em línguas, porque a prova de que aquelas pessoas haviam sido alcançadas verdadeiramente pelo Senhor, não é que elas falaram em outras línguas, é que elas deram sinais de que a palavra os converteu, é que havia chegado fé em Jesus, havia chegado uma palavra transformadora de vidas. Eles se arrependeram, reconheceram que eram pecadores e confessaram Jesus como Senhor e Salvador da vida delas. Então a igreja se acalmou, ficou satisfeita com o relato de Pedro, pois ela se baseava na revelação da vontade de Deus, de como sua palavra deveria progredir, como a palavra de Cristo deveria progredir para alcançar os propósitos do Senhor. Alguns ensinamentos importantes esse texto traz para nós. O primeiro é mostrar que há uma unidade espiritual na igreja. Não importa se é a igreja de Atos 2, se é a igreja que nasceu em Jerusalém, se é a igreja dos gentios, se é a igreja de qualquer parte do mundo. Há uma união das igrejas de Cristo. A igreja de Cristo está unida, há um elo. E essa união ela se dá primeiro pela fé única, pela mesma fé. A unidade espiritual da igreja é porque ela é unida por uma mesma fé, Paulo diz. Aquela fé que é gerada pelo Espírito Santo como dom de Deus, no coração de pecadores eleitos, designados para a salvação, ao ouvir o mesmo Evangelho. A unidade da igreja começa com pessoas convertidas, professando uma fé no mesmo Evangelho, na mesma verdade. A igreja está, ainda que existam várias denominações, a igreja verdadeira de Cristo está unida pela mesma fé. Se esta fé for bíblica, se essa fé for fundamentada no Evangelho apostólico, é isso que Pedro está dizendo. Não importa quem são se aqueles crentes são gentios de origem, são nossos irmãos, porque a eles também foi dado o mesmo Espírito, a mesma fé, o mesmo arrependimento, o mesmo Senhor os alcançou, o mesmo Cristo salvou, o mesmo Espírito os moveu, a mesma palavra
é a unidade da igreja. É uma unidade de fé. A verdadeira igreja de Cristo está unida pela mesma fé, pelo mesmo Evangelho, pelo mesmo Cristo. A igreja unida é a igreja que tem a mesma fé, baseada no mesmo Evangelho, crendo no mesmo Cristo. Se o Cristo que uma igreja professa é um Cristo deturpado, é um Cristo não bíblico, é um Cristo não testemunhado pelos apóstolos, é falso Cristo. É como o Henrique Cristo brasileiro. O Henrique Cristo é mais falso que nota de 30, serve para nada. Então, um Cristo que é professado por uma igreja que não se fundamenta no testemunho dos apóstolos, não é o Cristo que os apóstolos pregou, não é o Cristo que o Evangelho apresenta, é um falso Cristo. Então eles não têm união com a igreja verdadeira de Cristo. Esse tipo de igreja, de crente que professa um Cristo estranho ao Evangelho, não é o Cristo, não temos união com eles. Mas estamos unidos a todos os crentes, ou todas as partes do mundo que professam a mesma fé, no mesmo Evangelho, do mesmo Cristo, movidos, habitados pelo mesmo Espírito. O Espírito que produz os mesmos frutos: fé, amor, benignidade, bondade, temperança, domínio próprio. Não há outros frutos, esses são os mesmos frutos. Então você vai perceber, você vai averiguar. Aí há unidade, aí há crente de verdade, aí é a igreja de Cristo. Tem uma unidade, meus irmãos. Por mais que tenhamos nossas diferenças periféricas, tenhamos nossas diferenças denominacionais, há uma união, há uma unidade, há uma unificação da igreja de Cristo. Ela tem a mesma fé, ela tem o mesmo Evangelho, ela tem o mesmo Cristo, ela tem o mesmo Espírito. E isso é testificado quando temos relacionamento e convivência com os nossos irmãos em Cristo. Mas o texto também nos mostra, meus irmãos, que a igreja cristã nasceu em Jerusalém. O que isso significa? Que a igreja originalmente ela é apostólica. Ela surgiu da pregação dos apóstolos a partir de um modelo de igreja estabelecido em Jerusalém. Isso significa que a mãe do cristianismo não é a igreja romana, como dizem os católicos, pois a igreja romana é a igreja apostatada, prostituída, desviada da verdade. A igreja que tem Roma como mãe não é a igreja de Cristo, porque em Roma a igreja se desviou do Evangelho apostólico, precisando ser resgatado no século XVI pelos reformadores, dizendo que deveríamos voltar para Jerusalém, que deveríamos voltar para a igreja primitiva, não para criar uma comunidade primária, não para criar uma comunidade como eram os primeiros cristãos, que não tinha comunidade, que não tinha igreja, que não tinha estrutura, para voltarmos não para aquele modelo inicial, simples da igreja, mas para as mesmas verdades, para os mesmos fundamentos, para o mesmo Evangelho perdido, desviado, deturpado. A igreja, então você é filho da igreja de Jerusalém quando você é um crente gerado pelo Evangelho apostólico, quando você é parte da igreja que é a igreja que reproduz o modelo apostólico de igreja. Esse é o ponto. A igreja de Cristo não nasceu em Roma, ela nasceu em Jerusalém, ela nasceu com os apóstolos. Ali foi estabelecido um modelo de igreja, padrão de igreja, princípio da igreja cristã. Então você quer avaliar se você está em uma igreja bíblica, se você está na igreja de Cristo, que igreja eu devo frequentar, qual igreja eu devo procurar? Uma igreja que tem a cara da igreja apostólica, que reflete as verdades que os apóstolos ensinaram sobre o que é a igreja de Cristo. A igreja, porque os apóstolos são o fundamento da igreja, o alicerce da igreja, diz Paulo aos Efésios capítulo 2, já dizendo aos gentios: vocês fazem parte da igreja, porque vocês estão sob o fundamento dos profetas e dos apóstolos. Uma igreja que não é profética e apostólica, que não se fundamenta na verdade dos profetas bíblicos e dos apóstolos bíblicos,
uma falsa igreja. Não queira conta com uma igreja que não é bíblica, que não se fundamenta nas verdades dadas pelos profetas do Senhor aqui, não pelos falsos e fajutos que hoje se auto-intitulam profetas. Então a igreja cristã nasceu em Jerusalém para chegar até nós. Como temos certeza que estamos ligados a essa mesma igreja? Se estivermos fundamentados nessas verdades que os apóstolos ensinaram. Mas também esse texto nos mostra, meus irmãos, na atitude de Paulo, de Pedro, que evitou ofender aqueles irmãos, que foi a Jerusalém, que foi a igreja de Jerusalém. Ele entendeu a necessidade de prestar contas, de se reportar à igreja. Pedro entendeu a dignidade e a importância dos seus irmãos, da igreja mãe, da igreja do nascedor do cristianismo, dos apóstolos, dos demais apóstolos. Ele entendeu a necessidade de prestar contas do que estava acontecendo, mostrando que essa é uma postura correta de um cristão: respeitar a igreja e suas autoridades naquilo que compete a eles, naquilo que é legítimo dado pelo Senhor, como guardiã e protetora da verdade. Devemos respeitar e nos submeter às autoridades constituídas pelo Senhor na sua igreja. É uma das maneiras de Cristo governar a nossa vida. Pedro respeitou isso, Pedro entendeu isso, de que ele sim tinha prestações de contas, ele sim tinha explicações para dar para aqueles irmãos da igreja nascedora, do nascedor do cristianismo, da igreja mãe, da igreja onde tudo começou, onde estavam os apóstolos, junto com ele, pregadores do evangelho, responsáveis por organizar a igreja e expandi-la para o mundo, mostrando que, como cristão, nós devemos respeitar, nos submeter sim, reportar a igreja. Algumas pessoas, quando são confrontadas sobre a necessidade de obedecer às autoridades da igreja, de respeitar a igreja, de ter consideração pela igreja, tem gente que vira as costas, vai embora, não dá nem um tchau, que se acha no direito de sair pulando de igreja em igreja, como se ele fosse um membro ex-ofício da igreja de Cristo, podendo entrar em todas as denominações e ser tratado como um membro de todas elas. Isso é um engano de Satanás. E Pedro mostra que ele teve um grande respeito pela igreja. E como eu digo para as pessoas, às vezes nós dizemos que a igreja não tem nada a ver com o que eu faço. Quando somos confrontados com o nosso erro, com o nosso pecado, com o nosso descompromisso, com as nossas heresias, com nossos desvios, com o nosso mau testemunho, às vezes dizemos assim: a igreja não tem nada a ver com a minha vida. Tem sim. O que você faz, Deus tem a ver com o que você faz como seu Criador, se você é crente como seu Deus. O que você faz, você vai prestar contas a Deus. Mas o que você faz, você também tem prestação de contas para a sua família. Sua família tem a ver com o que você faz, porque você traz consequências para a sua família. Você desonra seus pais se você não obedecê-los, se você não tratar com a dignidade devida a sua vida, o nome do familiar. Você traz mancha moral para a sua família quando você é rebelde. Então o que você faz traz implicações para a sua família, traz implicações para a igreja. O nome de Cristo, o nome da igreja está atrelado a você quando você diz: eu sou membro da igreja pretendendo participar. O que você faz, como você vive, respinga, reflete sobre o nome que você carrega de cristão e a denominação que você diz que serve ao Senhor nela. Então o que você faz, eu tenho a ver com o seu pastor, sim. Tenho autoridade para chamar debaixo da palavra do Senhor e dizer: esse seu testemunho precisa ser corrigido, esse seu comportamento precisa ser corrigido. Mas dentro do limite estabelecido da palavra de Deus, devemos respeitar as autoridades, devemos respeitar a igreja, mas sabendo que há um limite, porque acima da igreja é Cristo, acima da igreja é a palavra do Senhor, acima das autoridades, Cristo e a palavra. Quando a igreja e as autoridades quiser me ensinar ou me ordenar algo que Cristo proíbe em sua palavra, eu estou desobrigado a obedecer. Pedro entendeu isso. Eu, como judeu, resisti a entrar na casa do gentio, mas quem mandou foi Deus. Como é que eu vou desobedecer?
Cristo, sua palavra. Essa é a sua postura correta de cristão. Respeite a igreja, respeite as autoridades, mas naquilo que eles obedecem à palavra do Senhor, naquilo que eles estão debaixo da autoridade de Cristo. Se eles se colocarem acima de Cristo e da palavra, desobedeçam. E por fim, o texto também nos mostra que Pedro teve uma postura branda, mesmo com toda a razão que ele estava com a verdade, que ele estava certo. Pedro respondeu de maneira branda àqueles irmãos. Foram agressivos, disseram: como é que você entra na casa de um gentio? Pedro não respondeu agressivamente. Pedro entendeu que estava diante de pessoas ainda ignorantes, ainda sem entender, que ainda tinham dificuldades, cheios de preconceitos como ele. Foi brando, foi calmo, explicou, não negociou a verdade, mas procurou ser tranquilo, respeitoso, não desdenhou da ignorância, não desdenhou deles, mas explicou, demonstrou a base de sua obediência. Isso mostra que essa postura branda, calma de Pedro é um exemplo de como deve ser humilde, de como deve ser a nossa postura ao lidarmos, ao combatermos o erro, a dificuldade dos outros. Se entendêssemos isso, nós resolveríamos melhor nossas diferenças. Não há nada de errado debatermos diferenças teológicas, mas muitas vezes somos muito desrespeitosos. Somos às vezes como uns ímpios, agressivos. E Pedro nos deu um exemplo muito interessante. Só que ele está dando exemplo de como a gente deve tratar os irmãos ignorantes, os irmãos na sua falta, diferente de como devemos tratar hereges, apóstatas. Aí a mão é mais pesada, mas aos irmãos fracos, ignorantes, devemos ter paciência, brandura, calma, tranquilidade, para resolver as nossas diferenças, principalmente teológicas. Então, Pedro nos dá um exemplo de que a brandura deve ser a tônica da maneira de respondermos até ao erro do irmão, ao questionamento do irmão, à ignorância do irmão. Mas o texto também nos mostra que os que são de Cristo se rendem à palavra de Cristo, se curvam à palavra de Cristo, mesmo quando ela nos contraria, expõe nossa ignorância e nossa pecaminosidade. Pedro foi brando e aqueles irmãos responderam também com brandura. Quando, meus irmãos, a palavra de Deus é defendida e pregada com verdade, quando estamos falando de crentes de verdade, mesmo quando há debates e diferenças, nós sempre nos curvamos à palavra que tem a palavra final. A palavra do Evangelho resolve todas as diferenças que nós temos. Os conflitos e as controvérsias são resolvidas quando nós nos submetemos à palavra final do Evangelho. Vamos ver o que a Bíblia diz? A Bíblia diz isso. Então eu fico com ela. É isso que Pedro está dizendo para aqueles irmãos: olha o que o Senhor me mostrou, o que o Senhor diz. E a palavra do Senhor, que é acolhida pelos verdadeiros crentes. Suas dúvidas, suas diferenças, seus questionamentos, leve para o Evangelho. Se lá você não encontrar resposta, descanse em Deus. Se você encontrar, submeta. Teste seu conhecimento, teste sua crença, teste seus conceitos na Escritura. A palavra, ela tem a palavra final. E uma vez ouvindo essa palavra, mesmo quando ela contraria o que eu acredito, o que eu creio, fique com a palavra, fique com o Evangelho. Os que são de Cristo ouvem a voz de Cristo. Crente que o tempo todo ele está ensinando, dizendo: olha o que é que Jesus diz, é assim que ele diz, e resiste o tempo todo, alguma coisa tem de errado. Porque os que são de Cristo ouvem a voz de Cristo.
o Senhor tem a palavra final na sua igreja. Quando Jesus disser, é isso, submeta-se, curva-se diante dele. Que Ele, pois, nos abençoe. Amém. Ó Senhor, pedimos pela Tua graça e misericórdia, que aplique a Tua palavra nos nossos corações, convertendo-nos verdadeiramente ao Senhor Cristo Jesus. Amém. Vamos fortalecer nessa hora a nossa fé, participando da ceia do Senhor, convido os presbíteros para tomarmos assento, para distribuirmos os elementos da ceia do Senhor.